Você já chorou escondido? Ou pior, você já chorou e percebeu que aquelas pessoas que deveriam se importar com seu choro não se importaram? Mas hoje eu queria que a gente fosse um passo além. Você já viu alguém chorando por você? Você já teve alguma situação em que alguém chorou por você, sofreu por você? Sabe, hoje nós vamos passar por um devocional cristão juntos, com base no menor texto da Bíblia. Ele está lá em João, capítulo 11, verso 35. Vai abrindo a sua Bíblia, talvez você já saiba qual é o texto. É um texto muito conhecido e é um texto que tem um potencial enorme de nos ensinar uma lição poderosíssima. Por isso, juntos nós vamos ler o que está escrito lá em João 11, 35. É o versículo mais curto da Bíblia, mas talvez seja o mais poderoso. Por 3 motivos. Fica até o final desse vídeo para você entender quais são eles. Jesus chorou. Isso que está escrito lá em João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou, somente isso. Mas por que essas 2 palavras têm um potencial tremendo? Sabe, em 2008, lá na China, teve um terremoto muito grande que acabou abalando muitas casas e tirando a vida de muitas pessoas. E os socorristas, ao procurarem por pessoas no meio dos escombros, encontraram uma mãe com seus braços encolhidos aí junto ao corpo como um sinal de escudo de defesa. E ao olharem mais perto, eles viram que embrulhado nos seus braços tinha um bebê dentro de várias cobertas embrulhados que ainda estava vivo, que sobreviveu a todo aquele terremoto. E junto ao bebê a mãe havia deixado um celular que estava escrito o seguinte: se você sobreviver, nunca esqueça que eu te amo. Sabe, essa história ela tira lágrimas de vários socorristas ao redor do mundo até hoje. E se um amor humano tem esse poder, imagine então o choro de Jesus. Imagine o choro de Cristo, um Deus que se fez homem para te salvar. Vamos tirar 3 lições juntos dessa história? A primeira lição é a seguinte: mesmo sendo Deus, Jesus sentiu de verdade a dor das perdas. Lá em João 11, o mesmo capítulo que a gente leu, alguns versos antes, o verso 33, diz que ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus se agitou ali e se perturbou. E é muito interessante porque algumas traduções dizem que Jesus se comoveu profundamente com o choro de Maria anteriormente. Ele não foi indiferente ali, ele atuou na tristeza, ele estava presente, ele estava ali para acolher e para chorar junto com aqueles que choram. Sabe, ele não chorou, Deus nunca chorou, Cristo nunca chorou porque ele duvidava da ressurreição ou porque ele tinha alguma dúvida do milagre que ele poderia fazer, mas sim porque ele amava intensamente aquela família, ele amava intensamente a Lázaro, a Maria, a Marta, ele amava intensamente a eles. Ele se importa com as nossas dores, mesmo que ele já saiba o final da história, ele se importa com as suas dores, sempre. Essa é uma das maiores esperanças que a gente tem. Cristo chora junto com aqueles que choram, porque ele se importa com as nossas dores. Sabe, você tem o direito de chorar, eu quero que você saiba disso. Você tem o direito de chorar, porque Jesus, ele não menospreza a sua dor, ele se importa com você, ele chora junto com você. Essa é a primeira lição. Não deixe de chorar, porque o mundo fala que chorar talvez não seja o adequado, mas passe pela dor junto com Cristo, porque ele se importa com você e ele chora junto conosco. Sabe, o segundo ponto que a gente aprende está baseado num texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 26, que diz o seguinte, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Sabe, Jesus chorou porque a morte é inimiga. A morte é inimiga dele, a morte é inimiga da salvação, a morte é inimiga da ressurreição. A morte é inimiga de tudo que Cristo representa. E Jesus sabia que a morte de Lázaro não era somente uma tragédia pessoal que estava acontecendo ali, mas sim um símbolo do que o pecado causou no mundo. A morte de Lázaro não era qualquer coisa, mas tinha uma simbologia maior dentro de todo aquele contexto que eles estavam vivendo. Cada cova aberta, cada sepultura que se abre é uma ferida no coração de Cristo, porque isso é resultado do pecado do ser humano que escolheu se distanciar de Deus. E por isso, com isso, Jesus chora. E o choro de Jesus, na verdade, é um protesto silencioso contra o pecado, contra tudo que destrói e distrai também, porque o mal ele não é normal, a morte não é natural, gente. O mal não é normal e a morte não é natural. E isso entristece a Cristo mais do que a gente imagina. Mas o terceiro ponto é que Jesus chorou sim, e ele ainda chora hoje. Lá em Lucas, capítulo 19, o verso 41, eu quero que você entenda o que diz lá
Um pedacinho do verso diz o seguinte: ao se aproximar de Jerusalém, Jesus chorou sobre aquela cidade, sobre a cidade. Se Jesus chorou por Jerusalém, se Jesus chorou por Lázaro, será que ele já chorou por mim e por você? É isso que eu quero que a gente reflita nesse momento. Se Jesus chorou por diversas situações ali, será que ele já chorou por mim e por você? Por quê? Será que ele já chorou a ver o meu coração, o nosso coração frio, apático, a nossa indiferença, ou talvez a nossa religiosidade sem fundamento, sem relacionamento? Sabe, não é só o sofrimento humano que faz Cristo chorar, mas às vezes é a nossa resistência a vir para perto dele. Às vezes a nossa escolha ativa em se distanciar de Deus, a nossa indiferença é o que faz Cristo chorar. Mas mesmo assim ele não desiste. Ele continua chamando, ele continua batendo a porta, ele continua insistindo. Cristo nunca desiste de você. Mas eu quero que você pense, será que você está fazendo Cristo chorar? Sabe, Jesus chorou não por fraqueza, mas por amor. Ele chorou porque ele te ama. Ele chorou antes de ressuscitar Lázaro, mostrando que o milagre ali não cancela a empatia que ele tem. Ele chorou por Jerusalém, que o rejeitou, mostrando que quando a gente é insensível, ele continua sendo sensível a nós. Hoje talvez Cristo esteja chorando por você, mas não é um choro de desespero, é um choro de esperança. É um choro de amor, de alguém que espera que você volte para ele. Talvez hoje seja o seu dia de enxugar as lágrimas de Cristo com a sua volta para casa. Sabe, há pouco tempo atrás nós falamos sobre isso em um vídeo que eu falo sobre as 4 faces da história do filho pródigo. Se você não assistiu ainda, olha aqui em cima, clica no link e assista. Mas hoje eu quero que você entenda sobre esse choro de Cristo. Cristo é como esse pai que corre para te abraçar. E ele quer muito que você enxugue essas lágrimas voltando para casa, voltando para o lar, se rendendo, voltando. Cristo quer você de volta, dentro, pertinho do abraço dele, para que ele possa te salvar, para que ele possa conduzir a sua vida para o melhor caminho possível. E talvez hoje seja o dia de você dizer, e se essa é a sua vontade, diga isso para Deus, que diga assim: Senhor, eu não quero mais te entristecer com uma vida vazia. Eis-me aqui, eu estou disponível para o Senhor me usar, eu estou disponível para que o Senhor me traga de volta. Diga isso para Jesus, se essa é a sua vontade. Comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários: Cristo, eu estou disponível. Jesus, eu estou disponível. Deus, eu estou disponível. Da melhor maneira, coloca aqui embaixo. Se você assistiu esse vídeo até o final e entendeu essa mensagem, coloca aqui embaixo: Deus, eu estou disponível. Cristo quer te salvar e Ele chora por todos aqueles seus filhos que decidem ir para longe dele e rejeitar o maior presente que Ele já nos deu, que é a salvação. Decida hoje fazer com que Ele enxugar as lágrimas de Cristo, fazer com que Cristo pare de chorar e voltar para a casa do Pai. Que Deus te abençoe e que você encontre, enfim, a salvação em Cristo Jesus.